E aí galera, tudo bem? A gente vai terminar aqui a parte 5 da nossa disciplina falando sobre amplificadores realimentados ou realimentação negativa, né? E hoje a gente vai abordar um tema importante que é o tema sobre estabilidade. Qual que é a questão? Até agora a gente discutiu como que a gente pode analisar o bloco de realimentação, ou seja, o circuito de realimentação de um circuito amplificador, identificar que tipo de amplificador que a gente está tentando construir, né? Se é série paralelo, paralelo série, por aí vai, né? E vimos como que a gente pode usar uma análise sistemática, né? Para a gente poder levantar os parâmetros desse amplificador, né, em malha fechada. A gente não fez nenhum exemplo aqui de banda passante, mas também não seria nada diferente. Eu poderia analisar a banda passante e aplicar a quantidade de alimentação para fazer a sua expansão, como a gente sabe que a realimentação vai fazer com a banda passante. Agora, o problema é, sabendo que tanto o ganho A quanto o ganho beta, ou seja, o ganho de malha aberta e o ganho de realimentação, podem ser dependentes da frequência, então tem que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, se eu assumir agora que S é igual a J ômega, a gente pode escrever o ganho de malha desse circuito dessa forma, né? Então ele vai ter um módulo e uma fase, né? Como a gente já bem sabe. Agora, imagine uma frequência na qual a fase deste ganho de malha se torna 180. Neste momento, eu tenho que o ganho de malha, o módulo do ganho de malha, na verdade, ele é negativo. E aí eu tenho que o meu circuito, que originalmente está em realimentação negativa, por causa do valor do ganho de malha, agora sendo negativo, eu começo a ter uma realimentação positiva. E na realimentação positiva a gente sabe que o nosso circuito pode ficar instável. Então a estabilidade do nosso circuito vai depender muito da magnitude do ganho de malha nessa frequência na qual ele tem essa fase de 180 graus. Então é um ponto que a gente tem que discutir. Bom, vamos voltar um pouco na teoria disso, né? Isso vem lá de análise de sistemas lineares. Eu sei o seguinte, se eu pegar o ganho de malha e levantar um contorno no plano complexo, né? E esse contorno circular o ponto menos 1, a gente vai ter um polo alocado no semiplano direito desse plano complexo. E com isso eu vou ter um sistema instável, né? Agora, essa frequência que eu me referi, né, que é a frequência na qual a fase do meu ganho de malha dá 180 graus, ela é importante por quê? Porque ela determina exatamente este ponto aqui, que é o ponto onde o contorno de Nyquist toca o eixo real. Beleza? Aí, dependendo do módulo do ganho de malha, eu vou ter a seguinte situação, né? Se o ganho de malha neste momento for menor do que 1, o que está acontecendo? Eu vou ter um ganho de malha que vai ter uma magnitude, neste momento, menor do que 1. Percebam então, pelo esse diagrama que eu acabei de desenhar, que ele não vai conseguir enlaçar o ponto menos 1, porque no máximo ele pode fazer um loop aqui, né? E aí eu vou ter o quê? Eu não vou ter polos no meu semiplano direito, só polos no meu semiplano esquerdo, que podem estar próximo do eixo imaginário, podem estar distante, isso não importa agora, né? Mas no final das contas, a resposta transitória do meu circuito é uma resposta assintoticamente estável, né? Que é o que eu quero para o meu circuito em malha fechada. Se por acaso o ganho de malha tiver um módulo igual a 1, isso significa que o contorno de Nyquist ele está se fechando em cima do ponto menos 1. Então, de novo, ele não vai fazer um enlace neste ponto, né? Mas ele vai estar sobre ele. Significa então que os meus polos em malha fechada vão se alocar em cima do eixo imaginário e a resposta transitória não vai ser instável, mas vai ser marginalmente estável. No final das contas eu vou ter uma oscilação. Este é um bom ponto para a gente operar um oscilador, né? Mas é um péssimo ponto para a gente operar um circuito em malha fechada que eu quero que ele funcione como amplificador, né? Mas não é um ponto de instabilidade. Agora, se o módulo do meu ganho de malha é maior do que 1, eu vou ter exatamente o diagrama deste desenho, onde eu toco o plano real, né, com um ganho de malha maior do que 1, e aí obviamente ele vai ter que enlaçar o ponto menos 1, né? Não tem como fugir. E aí eu vou ter um sistema que tem polos em malha fechada no semiplano direito e é um sistema instável. E eu quero, na verdade, evitar essas duas situações, né? Quando eu vou fazer o projeto de amplificador, é importante analisar a resposta em frequência dele, né, para saber se em malha fechada ele vai ser instável ou não. E esse é o tema dessa discussão de hoje. Agora vamos ver o seguinte, quais tipos de sistemas eu vou ter que me preocupar? Vamos começar
com um sistema de primeira ordem, um sistema simples. Eu vou fazer uma consideração aqui que o meu beta, ou seja, o meu circuito de realimentação é feito por resistores, tá? Então ele é constante. Vai ser sempre assim? Não, né? Eu posso fazer um sistema que tenha uma resposta em frequência ali, né? Mas vamos partir desse princípio por agora. Então eu sei que o meu ganho em malha aberta tem essa resposta aí, que o efeito da realimentação, neste caso, é basicamente expandir, né, essa frequência de corte, né, esse polo, ou seja, minha onda passante, algo que a gente já discutiu, né? O efeito que eu vou ver na resposta em frequência, então, é basicamente, né, uma redução do ganho e essa expansão da banda passante, né? Mas do ponto de vista dos polos em malha fechada, meu polo original ele simplesmente vai caminhar mais para a esquerda, né, se afastando do semiplano direito, então meu sistema não fica instável. Outra forma de enxergar isso é se a gente pegar essa função de transferência e tentar ver como que a fase se comporta à medida que a minha frequência caminha para o infinito. Quando a minha frequência caminha para o infinito, a fase desse sistema de primeira ordem ela vai se aproximando de 90 graus. Né? Como eu preciso ter uma frequência em 180 graus para ter o problema de instabilidade, então não tem como um sistema de primeira ordem, em malha fechada, né, obviamente, ficar instável. Tá, enquanto um sistema de segunda ordem, né, ainda considerando o beta constante. Então o sistema de segunda ordem agora, né, ele tem uma equação característica de malha fechada, que é aquela lá, né? É essa que a gente tem que se preocupar. A gente pode condensar isso numa frequência de ressonância, um fator de qualidade, né, que está relacionado ali. É interessante ver o seguinte, a frequência de ressonância vai ser fortemente afetada pela minha quantidade de alimentação, né? Só que assumindo uma realimentação negativa, onde A beta é positivo, né? Percebam que esse A aqui ele é o da frequência média, né? Ou da frequência DC. Então, se aquilo é positivo, eu continuo tendo ali um ômega zero normal, né? Do ponto de vista do plano complexo, o que eu tenho é isso, né? A distância entre os meus polos complexos conjugados, aqui, e o eixo imaginário é dado por ômega zero sobre 2Q, né? Como ômega zero é sempre positivo, e o Q também, neste caso, o máximo que eu posso fazer é encostar esses polos no meu eixo imaginário. Então, de novo, eu não tenho uma condição onde esse sistema possa ficar instável, né? Outra situação, de novo, é a gente pegar essa função de transferência aqui e tentar avaliar quando o S for para o infinito, como é que fica a fase. Neste caso, a fase vai para 180 graus, né? Bom, se ela vai marginalmente até 180 graus, então significa que eu não tenho como fazer um enlace do ponto -1 no diagrama de Nacht, né? No máximo, eu vou, como eu comentei, caminhar com meus polos até o eixo imaginário, fazendo uma resposta marginalmente estável, né? Então, de novo, o sistema de malha fechada em segunda, que tem uma resposta de segunda ordem, ele não pode ficar instável. Agora, obviamente, o sistema de segunda ordem tem umas questões, como a gente já tinha discutido, né? Dependendo do fator de qualidade, ele vai ter uma resposta mais amortecida ou menos amortecida. Essa resposta menos amortecida, quando o Q se torna maior do que 0,707, né? Ou seja, maior do que 1 sobre raiz de 2, começa a ter esse aumento de ganho na ressonância, né? E isso pode gerar algumas oscilações, algumas coisas indesejáveis, né? Não quer dizer que que é um sistema 100% sem problemas, mas do ponto de vista de estabilidade, ele não fica instável. O problema acontece agora com sistemas de terceira ordem ou maior. Pegando o sistema de terceira ordem, fazendo a fase quando o ômega ou S fica infinito, a gente tem ali uma fase de 270 graus. Significa que existe alguma situação real onde eu vou ter uma frequência na qual a fase do meu sistema é 180. E aí eu tenho que me preocupar qual que vai ser o módulo do ganho de malha nesse momento, né? Então, todas as condições que podem levar o sistema à instabilidade são satisfeitas num sistema de terceira ordem ou maior, né? É interessante, Tiago, mas quando que eu vou ter isso? Se eu tiver um sistema em malha aberta de segunda ordem, quando eu fechar a malha, ele tem grande chance de ser um sistema de terceira ordem em malha fechada. Então, não é tão difícil de acontecer isso não, tá? Bom, então a gente pode ter essa situação, né? Os polos, dependendo das variações do nosso circuito, caminhando aqui para o plano instável, né?
e isso pode ser um problema, né? Agora vem a pergunta, uma vez que a gente identificou que esses sistemas de terceira ordem ou mais são problemáticos, que a gente precisa observá-los, né? Vem as questões. Como que eu identifico que meu sistema é instável, né? Como que eu defino o máximo valor do ganho de malha, né, para eu projetar esse circuito? E caso eu perceba que ele é instável, o que eu posso fazer para compensar isso e torná-lo estável, ou estabilizá-lo? Bom, então vamos começar. Como é que eu identifico se o sistema é instável? Eu posso fazer isso usando o diagrama de Nyquist, que é um pouco mais complexo, mas é mais simples fazer isso usando o diagrama de Bode. O diagrama de Bode o que é? É um diagrama de resposta em frequência do ganho de malha. Então eu vou pegar o ganho de malha, a beta, né, e vou traçar o diagrama de resposta em frequência. Então eu vou ter um diagrama de módulo, ou de ganho, e um diagrama de fase. Bom, como eu estou querendo saber o quê? Eu quero saber se no momento que a minha fase for 180 graus, se eu vou estar enlaçando o ponto -1 ou não, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar no meu diagrama de fase, vou ver aqui qual que é o ponto na qual o meu sistema tem uma fase de 180 graus e vou ver como que está o meu ganho, né? Neste momento, se o ganho for menor do que 1, né? Lembrando que aqui está em dB, 1 em dB é exatamente 0, né? Que é o exemplo que está aqui. Se o meu ganho for menor do que 1, meu sistema é estável, né? E a distância entre o ganho na frequência de 180 graus, que é esse, e o ganho unitário, que é esse, ou seja, esta distância aqui, dá o que a gente chama de margem de ganho. A margem de ganho diz o seguinte: quanto que eu posso variar o ganho do meu sistema sem que ele se torne instável, né? Porque variar o ganho simplesmente é deslocar essa curva para cima ou para baixo, né? E aí, se eu deslocar ela para cima, ou seja, se eu der mais ganho ao meu circuito, ele pode caminhar para esse ponto de instabilidade que é indesejável, né? Outra informação que eu consigo tirar do diagrama de Bode é a margem de fase, que é tomada da seguinte forma: eu vou ver qual que é o ponto onde eu tenho um ganho unitário e vou ver qual que é o valor da fase do meu sistema naquele momento e vou ver qual que é a distância entre esta fase e 180 graus, né? Quanto mais distante eu tiver de 180 graus, maior a minha margem de fase, mais eu posso deslocar a fase do meu sistema sem que ele se torne instável, né? Então, basicamente isso. Recapitulando, a margem de ganho basicamente é a distância entre o ganho unitário e o ganho do meu sistema quando a fase dele for 180 graus. Matematicamente é menos o módulo do meu ganho de malha na fase de 180 graus, né? Ele deve ser projetado para garantir que variações do ganho de malha com temperatura, com variação de beta dos transistores, que seja, não estabilize o amplificador. Já a margem de fase, que é definida como sendo 180 menos a fase do meu sistema quando o ganho dele for unitário, ela deve ser positiva, né? Ou seja, eu tenho que ter uma distância entre essa fase e os 180 graus, né? O importante da margem de fase é que ela determina qual que é o ganho máximo do nosso sistema na faixa de passagem, né? Tem uma matemática ali que a gente pode seguir, né, que é 1 sobre beta, né, que a gente sabe que é o ganho ideal, 1 mais esse valor. O interessante é que ela determina também qual que vai ser o amortecimento da resposta do nosso sistema. Quanto menor a margem de fase, maior a ressonância, né, o ganho da ressonância, e menos amortecido vai ser a nossa resposta, beleza? Então ela tem essa noção também de quão assintótica vai ser a nossa resposta de estabilidade. É uma informação importante, né? Agora, se eu não quiser olhar o diagrama de Bode, tem outra abordagem. Essa é uma abordagem um pouquinho diferente. Eu sei que o gráfico ali assusta um pouco, mas vou tentar explicá-la de um jeito simples. Qual que é a ideia? Eu vou pegar o ganho A, ou seja, o ganho de malha aberta do sistema, e vou plotar o diagrama de Bode, né, o diagrama de resposta e frequência deste ganho, né, que vai ser essa linha azul. Então eu tenho aqui um sistema, né, que tem vários polos ali, né, tá aqui a resposta assintótica só. Tem ali a fase e o módulo, que me interessa. No diagrama de módulo, eu vou plotar também 1 sobre beta. 1 sobre beta, né, a gente sabe que é o ganho ideal de um sistema em malha fechada, né? Então aqui tem vários pontos nesse gráfico, né, mas vamos pensar aqui neste aqui, ó. 1 sobre beta está aqui. Tá, isso aqui tem escala logarítmica, mas aqui temos um sistema lá, que esse seria, né, o meu ganho de malha fechada ideal.
Como eu estou assumindo beta constante, então ele só tem módulo, né? A fase dele é 0. Beleza? Mas olha só. Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar olhar no ponto onde as duas curvas se encontram, né? Como que está a minha fase. Então aqui, olha só, nesse exemplo eu tenho uma fase de menos 108 graus. E agora, se eu calcular qual que é a distância desse ponto para 180, que vai dar 72 graus, esse cara aqui vai ser a minha margem de fase. Beleza? Da mesma forma, né? Se eu pegar aqui então, no meu ganho de malha aberta, meu ganho A, o ponto onde a fase é 180 e eu caminhar aqui para cima, né? E anotar qual que é o ganho, né? A distância entre este ponto e 1 sobre beta vai me dar o meu ganho, a minha margem de ganho. Neste caso aqui, né? Neste exemplo, 1 sobre beta é 85 dB, e este ponto no qual a fase do meu ganho A é 180 tem 60 dB. Logo, a minha margem de ganho deu 25 dB. Beleza? Então é uma forma fácil, né? Tem um diagrama que é mais fácil de levantar e tá lá. Beleza? A partir daí eu consigo fazer estudos. Então eu consigo também dizer o quanto que eu posso mexer nesse ganho. Então a partir daqui, né, limpando o gráfico, eu posso dizer o seguinte: qual que é o maior valor no meu ganho de malha fechada ideal. Então vou olhar aqui qual que é o ponto onde eu tenho a fase 180 graus, que é esse aqui. Vou caminhar aqui, né, de novo para o meu sistema. Qual que é o módulo neste caso? O módulo é 60 dB, né? Então o máximo que eu posso ter é exatamente uma realimentação que me dê 1 sobre beta igual a isso aqui, né? Porque neste momento eu vou estar exatamente com o meu contorno de Knight passando em cima do ponto menos 1, ou seja, uma resposta marginalmente estável, né? Eu não posso ter um ganho de 1 sobre beta menor do que isso, porque senão eu estaria num ponto de instabilidade. Então eu só posso ter um ganho de realimentação que me aloque, né, o meu ganho de malha fechada nesta região aqui, ó, né? Qualquer coisa fora disso, eu não vou ter um sistema estável. Então uma forma de eu poder saber qual que é o valor limite que eu posso ter. Então esse é um diagrama muito interessante para fazer estudos de estabilidade, assim como o diagrama de Bode também é. Só para finalizar no exemplo de estabilidade, né? Aqui tem um outro ponto de realimentação onde 1 sobre beta é 50 dB. Né? Na hora que eu vejo o encontro das duas curvas e vejo qual que é a fase, eu estou aqui com uma fase um pouco maior do que 180 graus. Então neste caso aqui, a minha margem de fase ela é menor do que zero, né? E aí eu tenho um sistema instável. Então é um diagrama que eu também posso analisar essa estabilidade. Outra coisa interessante desse diagrama é o seguinte: vamos assumir que a gente projetou nosso amplificador tendo um polo dominante, né? Então significa o seguinte: eu vou ter uma resposta de banda média. Na hora que eu encontro o meu polo dominante, eu começo a ter um decaimento de 20 dB por década. Beleza? Mais para frente vão estar alocados os demais polos. Então aqui neste diagrama tem um polo 2, onde eu começo a ter uma região de menos 40 dB por década. Depois tem um polo 3, que é 2, desculpa, onde eu tenho um decaimento de 60 dB por década e assim por diante. Beleza. Mas eu tenho inicialmente esse ponto. Bom, e aí eu posso usar aquela discussão que a gente fez anteriormente, né, de qual que é o tipo de sistema que realmente pode me levar a uma instabilidade, né? E aí fala o seguinte: olha, meu sistema está em 180 graus, né, que é o ponto que pode me levar à instabilidade. Ela só pode acontecer numa região onde eu tenha um sistema próximo de segunda ou terceira ordem. Então eu vou obrigatoriamente ver essa fase acontecendo numa região onde eu tenho um decaimento de 40 dB por década, que são dois polos próximos do sistema de segunda ordem, ou maior, né? Neste exemplo, olha só, o ponto 180 graus ele acontece exatamente numa região onde eu tenho um decaimento de menos 40 dB por década. Beleza? Então é o seguinte: se eu quero garantir estabilidade, eu posso projetar o meu sistema para intersectar a resposta
do meu ganho A num segmento onde eu tenha menos 20 dB por década, ou seja, num ponto entre o polo dominante e o próximo polo, beleza? Ou seja, nesta região aqui, ó, nessa região de frequência aqui. Se eu projetar meu sistema para intersectar a minha curva de ganho de malha aberta nesta região, nesse delta ômega aqui, eu garanto que meu sistema é estável sempre. Ah, e se eu intersectar depois, vai ser instável? Não. Né? Mas aí eu já não consigo garantir. Vai existir algum ponto ali que pode gerar essa instabilidade. Né? Então isso é um ponto interessante para você levar para o seu projeto. Beleza? E eu posso usar esse conceito para pensar na compensação de frequências. Vamos pensar no seguinte, olha. Imagina que eu tenho um sistema qualquer aqui com uma curva original, que é essa aqui. Só reforçar para vocês verem. Beleza? E aí eu preciso projetar o meu sistema com uma malha fechada que me dê um ganho ideal de 40 dB, que é essa curva aqui. Beleza? Bom, eu vou interceptar a minha curva do ganho A aqui, numa região que está, neste exemplo, bem na divisa entre 40 dB por década e 60 dB por década. E eu sei que aqui provavelmente eu tenho um ponto de instabilidade. Beleza? Joia. O que eu posso fazer? Eu posso acrescentar um polo ao meu sistema, né, mais baixo, porque o meu polo dominante está aqui, caso vocês não consigam enxergar. Então esse aqui é o meu polo dominante do meu sistema. Imagine que eu consigo aqui de alguma forma acrescentar um novo polo. Onde que eu vou alocar esse novo polo? Eu alocaria esse novo polo nesse ponto aqui. Então esse aqui é um EP novo, né, que faria o quê? Faria com que o meu ganho de malha agora chegasse até aqui. Neste ponto eu tenho um novo polo, quer dizer que daqui eu teria um decaimento em 20 dB por década. E ele só vai mudar a inclinação quando encontrar agora o próximo polo, que era o polo dominante original. Né? Então a partir daqui eu teria meus 40 dB por década. Ó, mas se eu interceptar a minha curva de ganho de malha fechada, né, com a resposta em frequência do meu ganho A, numa região onde eu tenho 20 dB por década, que agora é toda essa região aqui, ó, eu garanto estabilidade. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou alocar o meu polo novo num ponto onde eu garanto que essa interceptação das duas curvas vai acontecer numa região menos 20 dB por década. Então, basicamente, eu vou fazer uma análise gráfica aqui e achar esse novo ponto e pronto. Beleza? Bom, qual que é o problema dessa abordagem? É porque eu tive que colocar um polo novo, só que em vez de eu ter uma banda passante que tinha este tamanho até aqui, ó, né? Então aqui era ômega H, original. Eu agora tenho uma banda passante que só vai vir até aqui. Então esse é o ômega H novo. Beleza? Ou seja, para estabilizar meu sistema, eu tive que reduzir a minha banda passante, só que nesse caso eu tive que reduzir muito. Beleza? Joia. Qual que é a outra possibilidade? A outra possibilidade é eu não vou acrescentar um novo polo, mas eu vou modificar esse polo aqui. Fazendo com que em vez que ele aconteça neste ponto, ele aconteça num ponto intermediário entre essas duas situações. O que eu vou fazer? Eu ainda vou ter uma redução de banda passante? Vou. Originalmente ela vinha até aqui. E agora ela vai vir até aqui. Até aqui. Reduziu, mas reduziu menos do que na outra situação. E aí, o que eu vou fazer? Na hora que eu faço esse deslocamento do meu polo, né, eu vou expandir a região de menos 20 dB por década, que é essa região aqui, garantindo que no momento que eu interceptar minha curva de malha fechada, né, eu vou estar numa região estável. Beleza? Então tem essas duas maneiras. Acrescento um novo polo ou eu desloco o polo original. Beleza? Estamos aí. Bom, e como é que eu posso fazer essa compensação de frequência? Ou seja, como é que eu posso deslocar o meu polo sem acrescentar um polo novo? Bom, na verdade isso é muito simples. Eu posso acrescentar capacitores no meu circuito que vão fazer isso para mim. Vamos pegar dois exemplos aqui. Primeiro, vou pensar no sistema com amplificador diferencial ali, né? Eu estou pegando um ponto que eu tenho um amplificador diferencial com saída
bipolar, ou saída diferencial, que alimenta um novo amplificador diferencial, um novo par diferencial. Beleza? Bom, eu posso modelar esse sistema todo aqui dessa forma. Então, tem uma fonte de corrente, que é a corrente dos transistores, né, aquela corrente controlada dos transistores, né? A conexão aqui da carga pode ser enxergada como uma impedância, né? Eu posso ver qual que seria a resistência de entrada do segundo estágio aqui, seria esse Rx. E existe uma capacitância entre esses dois sistemas, que é a capacitância de saída desse par diferencial. Beleza? Então, estou modelando dessa forma, né? Neste caso, a frequência do polo é dada por aquilo ali, de uma forma bem simplificada. Agora, o que acontece se eu deliberadamente coloco um capacitor aqui, ó? Então, um capacitor físico, né, que eu venho e soldo no meu circuito. Então, vou colocar um capacitor a mais, esse capacitor de compensação, chamado CC ali. E na hora que eu faço o cálculo de novo desse novo polo, né, eu tenho aquilo lá. Percebam que a capacitância equivalente aqui, ela cresceu, né? Logo, a frequência do polo caiu. E se eu souber mais ou menos qual que é o ponto que eu quero levar esse novo polo para ter essa compensação de frequência e estabilizar meu circuito, eu posso calcular o valor de CC que me faz isso e simplesmente acrescentá-lo. Percebam que é um sistema simples de fazer essa compensação. Qual que é o problema? Se eu precisar fazer uma redução muito grande dessa frequência, ou seja, ter um capacitor muito grande, eu tenho que colocar o valor aqui, ó. Então esse capacitor pode se tornar um capacitor grande que pode ser proibitivo para o meu projeto. Agora, tem uma situação mais interessante, né? Se eu tiver um estágio amplificador de tensão com uma célula de ganho, né, como aquele caso ali, um estágio emissor comum ou fonte comum, então eu posso usar a compensação Miller para fazer esse trabalho para mim, né? Porque a gente sabe que o nosso sistema é esse aí, né, originalmente. Se eu não, pensando que esse capacitor aqui não exista, ou seja, um sistema emissor comum normal, como é que ficaria meu polo? Eu teria um polo 1 que é dado por 1 sobre R1C1 e tem um polo 2 que é dado por 1 R2C2, lembrando que C1 é essa capacitância aqui e C2 é essa capacitância aqui, né? Além do mais, quem que é C1? Né? Quem sabe que é o nosso polo dominante. Seria a capacitância Cπ do nosso transistor mais a capacitância Cmi 1 menos K, onde K é o ganho dessa célula, né? Então, é basicamente isso. Quando eu coloco esse capacitor CF externo, eu observo o seguinte, que o CF também vai se comportar como um capacitor Cmi, aqui, ou seja, eu vou aumentar o valor do capacitor Cmi, e com isso eu vou ter uma alteração tanto do polo 1 como do polo 2. Né? Aqui eu já incorporei a influência de 1 sobre K, 1 menos K, né? De forma que o que eu observo é que ômega P1 é menor do que ômega P1', né? Menor do que ômega P1, porque o capacitor equivalente aqui, C1, aumentou de valor. O ômega P2 também vai ser um pouco alterado, mas a gente sabe que esse segundo polo aqui, ele é pouco relevante na determinação da banda passante. No final das contas, o que eu tenho? Eu tenho um sistema com menor frequência. E qual que é a vantagem? A vantagem é que esse capacitor vai vir para a entrada multiplicado pelo ganho da célula. Então eu preciso de um capacitor de baixo valor para dar um efeito muito grande, né, nesse deslocamento do polo. Então essa compensação usando o capacitor de Miller ali, ela é muito interessante para a gente fazer essa compensação em frequência e estabilização do nosso circuito, né? Então a gente não precisa usar capacitores de alto valor, que é muito interessante tanto para circuitos discretos quanto para circuitos integrados. Beleza? Então, sobre estabilidade é basicamente isso, né, que a gente tem para discutir. A gente falou hoje sobre como identificar problemas de estabilidade usando o diagrama de Bode e aquela análise gráfica mais simplificada, como identificar formas da gente estabilizar um circuito e como fazer essa compensação em frequência usando a inserção de capacitores físicos no nosso circuito. É isso que a gente faz definitivamente, beleza? Então é isso, gente. Então com isso a gente encerra essa parte sobre realimentação. Na próxima série de vídeos, né, a gente vai falar sobre osciladores, que é uma coisa um pouco mais destoante do que a gente vem abordando até o momento. Então um grande abraço, até a próxima aula. Tchau.